que é interessante é quando o cliente quer uma solução rápida e o terapeuta se sente no poder e na autoridade de oferecer algum tipo de cura. Então eu acho muito interessante essa palavra cura, né? Na terapia. Eu vou curar, quando é que eu vou ter alta? É uma boa colocar. Quando é que eu vou ter alta? E eu acho muito interessante essa pergunta porque para mim não tem cura e nem tem alta. Para mim existe um tempo que aquela relação vai estar funcionando, que tem troca, que tem aprendizado e crescimento. Se ela parou de ter esses elementos, se a dupla decidiu que o casamento já está esgotado no sentido de crescimento, né? De coisas que vão agregar, então essa relação precisa ser interrompida para que aquela pessoa possa procurar um outro profissional para ser visto por outros olhos, né? Não tem nada a ver com ser ruim ou ser bom, simplesmente vai ser um outro olhar. Então é complicado quando alguns encontros se dão de forma que nenhum dos dois lados cresce. Mas principalmente o prejuízo maior para o cliente, porque é ele que está procurando ajuda. Então, se ele não cresce, ele precisa ir embora. Agora, não confundir não crescer com situações terapêuticas que são normais no processo, por exemplo, resistência no processo. Às vezes a terapia está caminhando muito bem e às vezes dá aquela parada, né? E essa parada eu costumo dizer que é como se fosse um túnel que a gente vai cavando e vai tirando, vai tirando e vai tirando. E às vezes no processo terapêutico a gente bate em elementos que são duros, como uma rocha. E você precisa de mais tempo para furar aquele lugar, ele é mais duro de passar. Então no nosso processo isso acontece. E às vezes a pessoa vai embora exatamente quando ela bate nesse primeiro paredão, né? E o que mais acontece? Qual é a rocha mais recorrente? Geralmente quando a gente vai aprofundando nos conteúdos, né? Quando você começa a chegar realmente no núcleo, né? Que mais aflige a pessoa, é onde ela tem mais medo, é onde a resistência vai ser maior. Porque toda terapia, eu acho que ela funciona trabalhando do superficial para dentro, né? Com a casca da cebola, né? Vai tirando e você vai chegando lá no cerne, né? E é como se o problema sempre foi o mesmo, a gente só trabalha, na verdade, num nível de profundidade diferente. Você fica em círculos e a cada rodada que você dá, você está olhando para aquele problema com outro olhar, com outra maturidade, né? Então, quando chega num nível de terapia que a pessoa já está adentrando, está num nível de profundidade muito maior, as resistências também começam a aumentar, porque é como se fosse um território, né? Um território em risco. Se a gente for pensar em defesa, né? Pensar que a pessoa está ali e que aquilo é uma defesa, que proteger aquele conteúdo, proteger aquela história é importante para ela. Então é como se a gente estivesse chegando lá para abrir o último portão, né? O último muro vai ser derrubado. E aí a pessoa se assusta muito e ela corta. Então vai embora da terapia, fala que não está funcionando, coisas do gênero, né? Mas que tem muito mais a ver com estar funcionando. É interessante porque tem mais a ver com estar funcionando. Às vezes, num bom processo, o cliente vai embora porque ele está assustado. Eu tinha uma paciente que falava para mim, quanto mais eu gosto de você, mais eu quero ir embora.
eu brincava, falava, mas não deveria ser o contrário? Aí eu falava, não, porque quanto mais eu gosto, mais medo eu tenho de perder. E daí eu prefiro não gostar, é mais seguro. Eu acho que as pessoas têm que entender que terapia não é, eu brinco dizendo que não é serviço de apaga-fogo, não é bombeiro, não é uma construção. Então você tem que ir preparando durante todo o percurso e o seu cliente ele tem que entender que isso faz parte do processo terapêutico, que essas pausas no processo, que às vezes tem coisas que estão evoluindo muito rapidamente e de repente para. Eu não tenho mais conteúdo, eu não tenho mais nada para trabalhar. Então, na verdade, isso faz parte do processo. Até porque você mexeu em várias coisas e você tem que acomodar o que você foi transformando e foi mudando de lugar. Você tem que acomodar aquilo. Geralmente, quando acomoda, abre de novo mais uma outra etapa. É como eu falava para você de construir a casa, né? Começa pela base, faz as paredes, depois o teto. Ninguém começa a construir a casa pelo teto. Né? O chão é muito importante nesse processo. E às vezes as pessoas elas só querem, elas estão em crise e elas vêm pontualmente para resolver aquela questão. Não que não se possa fazer isso eventualmente, né? Mas processo terapêutico não é isso. Precisa de toda uma reconstrução, né? Você geralmente chega na terapia como se você estivesse como criança, passa pela adolescência, a idade adulta, é como se você vivesse no processo terapêutico o processo de desenvolvimento que você tem na vida em geral. Então você chega na terapia pequeno e hoje a gente quer que você saia adulto, que você cresça emocionalmente naquele processo. A ideia é mais ou menos essa, né? E tem umas perguntas muito básicas, né, Marta, que são: trabalha, estuda, tem filho, namora, que acabam sendo, parece que é a estrutura da vida de um ser humano. Né? As pessoas, eu costumo dizer que as pessoas sempre estão na terapia por um motivo comum. O motivo sempre é o mesmo. Só a maneira como ele se manifesta é que é diferente. Eu sempre digo que as pessoas vêm para a terapia porque elas querem ser amadas e querem amar. E todo o processo terapêutico passa por essa questão, por esse tema, né? De eu quero ser aceito, eu quero ser amado, eu quero amar. E aí vem recheado de várias questões em volta, mas quando você vai limpando, no fundo, todo mundo quer essa coisa simples. Eu quero ser amado, eu quero ser visto, eu quero ser aceito. É muito interessante, porque todas as idades, né, níveis culturais diferentes, financeiramente diferentes, e no fundo as pessoas querem sempre a mesma coisa. Ser amado. Simples assim, né?